Em um mundo sobrecarregado de estímulos, poluição, excessos e distrações, muitas vezes nos afastamos da nossa verdadeira essência. A saúde não é apenas a ausência de doenças, é um estado de presença, equilíbrio e conexão com quem somos de verdade. Os Mereactive Infocêuticos nasceram com um propósito claro: lembrar o corpo da sua sabedoria natural, reprogramar, liberar. Desintoxicar não só o físico, mas também o emocional, o mental e o sutil. Utilizando frequências puras da natureza, alinhadas com os meridianos e a bioinformação, cada fórmula age como uma chave, desbloqueando o que foi reprimido, limpando o que já não serve e despertando o que há de mais verdadeiro em você. No caos do mundo moderno, escolha voltar para si, escolha se ouvir, escolha se libertar. Resgate a sua essência. A nova saúde começa de dentro para fora. Olá a todos vocês, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui na nossa live semanal de biofísica. Eu, Dr. Davi Rodrigues, e logo mais o Dr. Francisco Viana vai estar conosco para a gente estar conversando sobre os produtos Mereactive, que são produtos infocêuticos. Infocêuticos são aqueles produtos, é um produto que vai interagir com o corpo humano na sua questão energética, na sua questão eletromagnética, ajudando o funcionamento energético do corpo, ativando esses caminhos energéticos que o corpo tem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito, as pessoas estão procurando muito, né? Eu recebo aí perguntas o tempo inteiro sobre essa questão. Como eu posso desintoxicar o meu corpo? Como eu posso limpar meu organismo? A preocupação que as pessoas têm é justamente com os efeitos colaterais, os efeitos danosos referentes aos processos que aconteceram na pandemia, aos processos que aconteceram com o uso da picadinha e assim por diante. Nós temos várias questões que nós podemos estar fazendo no corpo para poder ajudar a diminuir esses efeitos deletérios dessas substâncias, tá certo? Então nós temos substâncias que anulam ou bloqueiam parte do funcionamento, que bloqueiam os radicais livres, né, que é justamente os antioxidantes, né, e a gente tem alguns elementos como quercetina, o chá de funcho, nós temos elementos que ajudam a quebrar a proteína spike, como a tintura de anis estrelado, por exemplo. A tintura de dente de leão funciona como um antioxidante também. Agora, todos esses produtos que nós estamos falando da questão física. Ele tem uma ação física. E antes do físico, gente, tem o energético, tem a biofísica. Os produtos Mereactive infocêuticos, eles vão estar atuando no mundo biofísico, no mundo energético, tá? Eu vou chamar o Dr. Francisco para a gente conversar uma questão que vocês vão entender. Espero que vocês entendam. Tá aqui o nosso corpo. O nosso corpo ele tem uma frequência, uma energia. Essa energia, ela interage com os tóxicos externos, tá certo? Quanto mais favorável a sua energia está para os tóxicos externos, mais você vai absorver tóxicos do meio ambiente, tá certo? Agora, quanto mais equilibrado energeticamente o seu corpo estiver, no mundo biofísico, menos ou às vezes você consegue bloquear a entrada de tóxicos no seu organismo. Isso a gente tem que entender para você poder estar se ajudando mais, ajudando a sua família, os seus parentes e os seus pacientes, tá? Vou chamar aqui o Dr. Francisco. Cadê ele? Estava atendendo até agora há pouco, vai estar participando da gente dessa live de desintoxicação. Opa, doutor Francisco, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, doutor Davi, tudo bem com você? Boa noite, maravilha. Estamos Maravilha. aqui. É isso, exatamente. Então, doutor Francisco,
Sim. Olha, o que eu quero que se aprofunde aqui na ideia da questão da frequência e energia do corpo e vamos dizer assim, a exposição aos tóxicos externos, né? Para ficar claro para a pessoa que quanto mais equilibrado energeticamente você está, é como se funcionasse como um escudo desses tóxicos, pelo que foi que entendi lá naquela leitura. Então, um físico chamado Dr. Cyril Smith, em inglês, ele é um físico que trabalha com energia sutil, tá? Com papéis. Ele escreveu um livro que chama The Electromagnetic Man. Eu tinha esse livro, depois ficou com alguém, vou recuperá-lo. O que ele observou? Ele observou que quando você está cheio de toxinas, sejam elas primária, adquirida ou hereditária, as energias, as frequências danosas do eletrosmog atuam de forma mais lesiva. E à medida que você vai eliminando essas toxinas de forma natural, você fica menos suscetível às radiações. Nós já sabemos, né, que quando houve Chernobyl, né, as pessoas usavam pectina, etc. e tal, que era um alívio, né, um bloqueio da radioatividade, ou o iodo, poderia ser o iodo natural, ou o iodo em altas doses para bloquear os efeitos da tireoide. Mas olha que interessante, quando você vai eliminando essas toxinas, exatamente o que você falou, você fica menos suscetível a ficar doente. Não só doente pela parte, vamos dizer assim, fisiológica, energética do seu organismo, mas em relação à sua ressonância com o meio ambiente. Então, veja bem, o ser humano intoxicado, ele é uma pilha carregada para absorver o estresse eletronegativo, o estresse eletromagnético, não é? Para absorver as vibrações ruins e depositar mais toxinas, mais metais pesados, né? E tem um fato interessante que muita gente não sabe, né, da toxicologia, que as toxinas, à medida que elas vão se acumulando no organismo, isso nós sabemos dos estudos do professor Hans Reckwick, que formam um conjunto toxínico, às vezes de difícil eliminação. Então nós precisamos, como você disse, quebrar essas toxinas, conjugar essas toxinas, né? E para isso nós necessitamos de energia. Sem energia, não temos saúde. Então, isso foi a ideia que nós trouxemos através dos estudos com o professor Schimmel, o professor Kern, da Alemanha, a biofísica aplicada à saúde, que à medida que você vai trazendo mais liberdade para o organismo da circulação da sua energia vital, melhorando o fluxo dos meridianos da acupuntura, vamos supor que você tenha um piso, né? Esse piso você limpa todos os dias, mas ficam resíduos. Esses resíduos vão se incrustando. E para nós, as nossas incrustações ficam na matriz extracelular e na membrana da célula e na membrana nuclear. Por isso que nós desenvolvemos um conceito em 3 níveis. A toxicidade aguda, que você tem o dia todo, né? É impossível de eliminar se você não fizer uma boa desintoxicação. A adquirida, que não são somente toxinas, mas o resto, como você falou, de todas essas enfermidades que nós tivemos durante a nossa vida, não é? Então, quanto mais idoso o paciente, maior a carga toxínica adquirida desse paciente. Medicamentos, situações conflitantes, depósito de toxinas, estresse psíquico, problemas hormonais e mais outras toxinas advindas de doenças que se tornaram subclínicas ou crônicas, que estão aderidas na membrana celular. E depois temos também uma coisa inédita que todo mundo deveria prestar um pouco mais de atenção, que é a toxicidade hereditária. Então, nós temos, então, 3 níveis mais profundos, né? O mais superficial, o médio e o mais profundo
de depósito de toxinas, é como se essas toxinas ficassem mais expandidas e aderidas em regiões corporais, não é? Quando você faz uma desintoxicação muito forte, né, existem produtos que desintoxicam, mesmo naturais, faz você vomitar, ter diarreia, etc. Você corre o risco de lesar, né, fisiologicamente o órgão, os imunctórios, que é o fígado, as mucosas, a parte da pele, né, a parte da eliminação através do vômito, não é? Das secreções em geral. Então, nós sempre propomos uma desintoxicação por conjugação energético-fisiológica, vibracional, que faz pouco a pouco a conjugação dessas toxinas de uma forma suave e duradoura. Aí que está, porque nós fornecemos, através dos produtos Meriactive, a homeopatia de ressonância, que é a base da Constituição, e nós nos baseamos, os conceitos da homotoxicologia e, fundamentalmente, o conhecimento da bioenergética e da biofísica aplicada à saúde. Então, unindo esses conhecimentos, nós desenvolvemos uma metodologia suave, simples, acessível a todos e que vai até a parte mais profunda do núcleo celular. Não é interessante? Sim. E vocês começam a entender que quando você equilibra energeticamente o organismo, você dá esse processo, ativa esses meridianos, você está ativando ou aumentando a energia inerente dos órgãos, dando condições para eles fazerem o processo de desintoxicação melhor. Aí vai um efeito em cadeia. Diminuindo esses tóxicos, a gente tem uma menor predisposição aos tóxicos eletromagnéticos, e aí, dia após dia, a gente fazendo isso, você vai tendo uma melhora no funcionamento do seu organismo como um todo, como um conjunto, como uma orquestra. E isso, gradativamente, os seus sintomas vão diminuindo, obviamente, porque o corpo está voltando a funcionar, a energeticamente funcionar. Então, o Dr. Francisco, ele desenvolveu, a gente já falou aqui, 3 níveis de desintoxicação. Existe um kitzinho, um deles está aqui, ó, o Detox 3, tem o Detox 1, 2 e 3. Como ele falou, 1, ajudar o corpo, dar energia para o corpo, para os órgãos, a eliminar aqueles tóxicos que a gente vai adquirindo diariamente, que vem da comida, que vem do ar, que vem da água, tá certo? E aí nós temos também aqueles tóxicos que vão acumulando desde que a gente nasceu. Você vai lá, toma um banho numa cachoeira, lá tem algum tóxico, vai acumulando. Você comeu um negócio, vai acumulando. Aquilo ali é o contato que você vai tendo com a sua vida, vai fazendo com que você acumule. Como nós não temos o hábito de fazer esse processo de desintoxicação, isso vai acumulando, vai criando proporções, alterando o seu funcionamento celular, e isso vai desencadear um sintoma, que pode ser o mais geral possível, desde sintomas físicos, articulares, dores, até sintomas relacionados ao seu funcionamento cerebral, depressão, bipolaridade e assim por diante. Então, você tem o Detox 2, que vai ajudando os seus órgãos a desintoxicar desses elementos que nós temos contatos. E tem os tóxicos hereditários, que para muitas pessoas é difícil a gente entender isso, mas isso está impregnado no nosso código genético, que vem de gerações passadas. A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma emocional está ligado com esses tóxicos que a gente vai tendo hereditário. E sim, dá para a gente ir ajudando o corpo a neutralizar esses tóxicos hereditários. E tudo isso, em cadeia, em conjunto, vai ajudando o seu corpo a funcionar melhor. É uma forma simples de você entender, e quando a gente começa a utilizar os produtos Meriactive, uma vez, até uma live, o Dr. Francisco falou isso, depois que você vai utilizando, é como se você começasse a ter clareza nos pensamentos, clareza, mais discernimento.
uma disposição melhor. Por quê? Porque o seu corpo está funcionando, as coisas começam a ficar ligadas. Exatamente. Quer dizer, na realidade, toda a eliminação de toxina, né, ela vai ajudar o melhor funcionamento fisiológico e energético do organismo. Isso é claro. Né? Veja bem, uma criança hoje, obrigatoriamente, na nossa época, tomavam-se 8 a 10 vacinas durante um período, vamos dizer assim, da infância. Hoje são 30. Então, o que acontece com os resíduos vacinais? A vacina, na realidade, ela é uma tentativa de modular o sistema imunológico, deixando uma memória, né, imunológica reativa ao nível da clonagem, né? Isso a gente sabe da microimunoterapia, da clonagem, para quando você enfrentar uma enfermidade, o organismo estar preparado para produzir os anticorpos necessários. E se você não tem a enfermidade, como é que a gente vai fazer? Então você está preparando o organismo para não ter uma enfermidade, mas você não tem essa enfermidade. O que vai acontecer? Você vai criar ligações entre as toxinas e esses anticorpos, né? O que nós chamamos de complexo toxômico. E esses processos que vão se acumulando, eles precisam vibrar para serem eliminados. Não que esse processo vai, de uma certa forma, nas vacinas normais que nós conhecemos, né, da imunidade natural, né, cortar o efeito vacinal, mas ele vai cortar os efeitos danosos que as vacinas produziram. Então, o Detox 2, por exemplo, ele ajuda nesse sentido, né? Porque todo mundo tomou vacina na infância, né? Eu também fui vítima da iatrogenia, né? Dor de garganta, tive problema renal, glomerulonefrite difusa aguda, etc. e tal, né? Fui atropelado, né? Várias coisas acontecem na vida, né? E esses momentos em que você vai para o hospital ou que você sofre um traumatismo também gera toxinas ao nível da matriz extracelular. Então, à medida que você vai eliminando, né, e você vai ajudando o organismo a vibrar bioenergeticamente, conjugando essas toxinas, melhora o seu nível de saúde. Né? Então, o organismo não precisa ficar pensando, né, arrumando maneiras de forçar a eliminação. Por exemplo, a maneira é uma doença aguda, uma febre, uma diarreia violenta. Veja bem, Davi, você que vai logo mais no cruzeiro lá, o que está acontecendo nesses cruzeiros? Norovírus. Todo mundo está sofrendo de norovírus. São vírus intestinais, né, de inclusão intracitoplasmática, que dá vômito, diarreia. Também nós soubemos que em São Paulo, lá no edifício Martinelli, houve um vazamento do esgoto e os funcionários estão sofrendo diarreias, também com as contaminações. Então, essas contaminações vão ficando, à medida que você trata e suprime esse sintoma, um nível toxínico maior. E nós temos aqui, vamos dizer, um barrilzinho que vai enchendo. Quando vem aquela azeitoninha, ele derrama. E aí aparecem uma série de sintomas. Então, nós temos que abrir aquela torneira embaixo, eliminar essas toxinas progressivamente, né, para que o organismo em si tenha uma melhor imunidade. Então, se você elimina toxinas, a sua imunidade fica melhor, a sua mente fica mais clara, o seu organismo tem mais energia. E nós sabemos que sem energia não existe saúde. Existe também a interação com o metabolismo anabólico, catabólico, que nós divulgamos nos nossos seminários, né? Que também ajudam. E o sistema ácido básico, que hoje, até hoje, é muito pouco compreendido, não é? Entendeu? Em nível de acidez e alcalinidade do corpo, as pessoas pensam que o corpo está alcalino o tempo todo. Não. Nós temos um pêndulo ácido básico. Quando esse pêndulo ácido básico, ácido das 3 às 3 da tarde, 3 da manhã, e das 3
da tarde às 3 da manhã, básico. Quando esse pêndulo ácido básico entra em desarmonia, você não consegue, você fica inchado, você não consegue eliminar as toxinas. Então, inchaço, cansaço, problemas de memória, doenças de repetição, problemas de pele crônicos, né? Então, eu estou vendo um colega que está tomando agora, um colega muito querido, né? Que está tomando os Mereactiv. O que ele falou? Nós tínhamos um problema de pele, já estou vendo que a minha pele está melhorando. Então, não é necessário que você elimine de forma abrupta para a pele, mas sim vai recuperar aquelas toxinas que estão ali no dermal, né? No ectodermal. Nós temos três básicos, vamos dizer assim, processos embriológicos, né? Que atuam em sinergia para eliminar essas toxinas. E nós chamamos isso de vicariações positivas. Quer dizer, você vai eliminando e, junto com isso, a carga toxêmica ou toxômica, que é a mais profunda, vai aliviando e dando espaço para o seu organismo realizar funções melhores metabólicas, não é verdade? Então, veja bem, às vezes você comeu uma coisa e não sentiu. Dias depois, você começa a sentir os sintomas. O que aconteceu? Aquele nível toxínico que estava mais ou menos equilibrado, ou seja, compatível com a sua carga toxômica, ajuntou uma toxina nova, formou um complexo maior, aparece o sintoma, não é? E muita gente toma mais medicamentos, mais química, para suprimir, aumenta o nível toxínico. Então, a ideia que nós temos sempre é eliminar, ajudar os emunctórios de forma natural, e você vai sentir isso quando você aumenta a sua energia. Você tem mais energia. Então, mais disposição, porque aí o seu nível toxínico caiu. E você pode, obviamente, direcionar os detox para os órgãos. Detox 1 mais o fígado, mais o pulmão, não é? Então você pode fazer uma conjugação. Não é? Tomar uma aguinha aqui, que está seco hoje aqui. Está um calor da veia aqui. Mas aqui também tá. Esse período, né? Deixa eu aproveitar também. Então as pessoas falam, olha, existem técnicas, né? Veja bem, o Panchakarma da medicina ayurvédica tem 6.000 anos. Há 6.000 anos atrás eles já eliminavam as toxinas. De uma forma abrupta. Né? Massagens com sal nas costas, introdução de líquidos pelos orifícios, né? Etc. Vômitos, etc. Argila, né? Argila, etc. Tudo isso é muito bom. Vai lá para Araxá, toma lá um banho de argila, nutre de minerais. Mas se você estiver fazendo uma desintoxicação prática no dia a dia, a gente recomenda essa metodologia. Mesmo aquilo que você falou, com as cinturas, que podem ajudar, que é a parte fitoterapêutica química, e com a parte vibracional bioenergética, que são os Mereactiv. Entendeu? Nem Isso aí. sempre, né? Uma planta vai ter um efeito hoje. Tudo aquilo que se tornou alimento deixou de ser remédio. A cenoura era remédio. A cenoura não, a cebola era remédio. Hoje é alimento. Então, quando você vai, o alimento, a fitoterapia vai sendo consumido como alimento, ele perde o poder medicinal e passa a ser um coadjuvante, né? Um tempero. Né? Ele ajuda nas funções, melhora a temperatura, etc. Né? Veja bem, antigamente nós usávamos lecitina de soja, nós não tínhamos muito produtos. Né? Eu sempre fiz acupuntura, homeopatia, conhecia a parte miasmática, conheço das doenças hereditárias. Né? E o que a gente via? As pessoas faziam quadros agudos, febre altíssima, diarreia, e isso afastava o paciente do consultório, porque ele falava, não, eu vim aqui para melhorar, estou piorando. Falou, não, é uma eliminação de toxinas. É isso que nós não queremos hoje. Nós queremos uma eliminação suave, natural,
que a pessoa possa continuar trabalhando nas suas atividades sem ter grandes manifestações sintomáticas. Entendeu? Então, aí que está o segredo de uma desintoxicação natural, bioenergética e efetiva. Entende? Entendo. Doutor Francisco, se você pega uma pessoa, vamos pensar assim, uma pessoa que está muito tempo sem utilizar nada para desintoxicar, né? Se submeteu aí às questões da pandemia e tal, e começa a utilizar o Detox 1, 2 e o 3. Ela tomando regularmente, direitinho, como é que a gente pensa assim em termos de tempo para você ter aí um processo de desintoxicação que já começa a ter uma mudança positiva no processo fisiológico, que ele começa a sentir melhora? Existe como a gente ter aí uma previsão em relação a isso? Então, veja bem, se a pessoa é jovem, uma criança, né, um bebê, ele tem pouco, só tem as toxinas que foram poucas ambientais e algumas que a mãe mandou. Então, para as crianças, 1 mês, 2 meses de eliminação já vai ajudar muito. Um jovem, já de 2 a 3 meses. Um adulto, de 3 a 4 a 5 meses. Ele vai ajudar e depois, pouco a pouco, ele faz processos de 2 a 3 meses de eliminação. Porque o mundo é tóxico. Você não vai fazer uma vez um detox e está resolvido, né? Resolvido. Então, quanto mais velho, maior o nível toxínico, não é? Mesmo que você more no mato, também tem toxinas. E maior, vamos dizer assim, o tempo de utilização é maior. Obviamente, você pode fazer pausa aos domingos, né? Então, de forma geral, de 3 a 4 meses para o adulto normal. E para o idoso, a dose um pouquinho menor, 7, 5 gotas, suave, né? Porque o idoso pode ter agravações. Nós temos agora um produto que nós vamos estar falando para vocês, que é o Drenar. Então, aquelas pessoas que têm um nível toxínico muito alto e que correm o risco de ter agravações, usando o Drenar, você vai ajudar os emuctórios a drenar melhor, né? Direcionando essas toxinas sem ter o medo ou a preocupação de ter algum processo sintomático que pode levar a uma diarreia forte, uma dor de cabeça, um vômito, uma coceira forte na pele. Então, que algumas pessoas relatam com nível toxínico muito alto, a toxina sai, é conjugada, mas mesmo assim os emuctórios estão sobrecarregados. Né? Então, para sobrecarregar, nós temos agora o produto Drenar, que nós vamos estar falando nas próximas lives, para ajudar, né? Tá aqui, quem fez quimioterapia? Sim, Detox 1, 2 e 3, tá certo? A quimioterapia está lá, ela não sai. Né? A quimioterapia, ela é de difícil eliminação, né? Ela fica ao nível da matriz extracelular, ela fica ao nível da membrana celular. E, doutor Francisco, uma outra pergunta que eu acho bem interessante. Vamos dizer assim, ó, eu peguei Detox 1, 2 e 3 e eu fiz um processo de desintoxicação por 3 meses. Tomei direitinho e tal. O Detox 3 ele vai atuar no meu detox hereditário. Depois que eu faço uma vez esse ciclo de detox hereditário, eu preciso repetir? Depende de como você... se você ainda apresentar manifestações de enfermidades que são transhereditárias, artrites, dores, cefaleias, etc., que você sabe que existe na família, né? Ainda tendo esses sintomas, você faz mais 3, 4 meses de detox hereditário. Então vai depender de quanto, vamos dizer assim, de quão profundo ao nível do núcleo, da membrana nuclear, estão aderidas essas toxinas que vieram através de muitas gerações. Né? Os déficits nutricionais também são maneiras da gente observar que a família não absorvia lítio lá 3, 4 gerações. E a pessoa hoje tem déficit de lítio. Por quê? As toxinas transhereditárias impedem a absorção natural dos oligoelementos. Então você vai saber,
melhorou a sua absorção de oligoelementos, melhorou a sua energia em geral. Voltam, às vezes, pensamentos, Davi, voltam, às vezes, vivências, né? Que às vezes estão relacionadas a esse processo transhereditário, né? E há uma modificação epigenética, tá certo? Diz aqui, o que é bom para fazer o detox para dor no peito, dor nas costas e dor no corpo todo? Fazer o detox 1, 2 e 3, né? Tirar as dores, porque é onde existe acúmulo de toxinas, existe uma sensibilização e um baixo nível de endorfinas. Você sente mais dor. Isso que a gente viu. Quando a gente faz o detox, nós estamos observando, o nível das endorfinas melhora. A pessoa fica mais feliz. Olha que interessante. Muito interessante. Né? A gente sabe que um movimento, né, ajuda a meditação, né, a boa alimentação. Mas quando você fica feliz, né, e você não mudou muita coisa, é porque o seu nível de endorfinas melhorou. Não é? Tá? Doutor Francisco, olha só. Boa noite. Minha mãe já foi em diversos especialistas e até agora não sabe o que ela tem. Muitas dores embaixo dos pés que ficam muito quentes. Qual Meriactive ela poderia estar usando? Então, na realidade, esses processos, né, de dores na planta dos pés são processos das pontes sulfidrílicas, né? O elemento sulfuro, enxofre, né? Então, pode ser um processo neuro-ocasional ou vascular, não é? E aí fica aquele calor nos pés. O Detox 2, com certeza, vai ajudar, porque aí eliminando, né, essas toxinas que existem ali, vai ajudar. Veja bem, o idoso toma muito medicamentos. Veio um paciente ontem e quer que eu ajude o pai. O pai dele não pode se locomover, ele tem uma anquilose no joelho, é gordo, tem problema de diabetes, tem hipertensão, está fazendo uma demência vascular. E nós vimos, ele está tomando 8 medicamentos. 8 medicamentos, inclusive 3 neuropsicotrópicos, né? Como a quetiapina e outros, por exemplo. Então, nós fizemos aí um conjunto fígado, Detox 2, Detox 1 e rim. Então, nós vamos, então, melhorar os hemoctórios e depois diminuir, pouco a pouco, as drogas que estão causando mais mal do que bem. Entendeu? É difícil, né, as pessoas entenderem esse processo da gente desintoxicar, inclusive desintoxicar de medicamentos que elas estão utilizando há algum tempo. Esses medicamentos, gente, qualquer substância que não existe no nosso corpo quando a gente nasceu, são tóxicos, certo? Por mais que inicialmente eles podem estar anulando um sintoma que esteja te incomodando, uma pressão alta, uma azia, algum tipo de dor, você tomando sistematicamente isso e não fazendo nada na base para fazer o seu corpo voltar a funcionar, ele é um tóxico. É um tóxico que vai acumulando dia após dia, vai causar mais prejuízo, a chance de causar mais prejuízo do que benefício é muito grande. Então, esse processo de desintoxicação, a pessoa entendendo que tem que mudar a alimentação, mudar hábitos de vida, a gente sim consegue fazer com que o corpo entre num processo de equilíbrio, não necessitando mais desses tóxicos diários que a gente acaba tendo que passar para os pacientes. Não é isso, doutor Francisco? Quer dizer, você vai diminuir a utilização dos medicamentos químicos, né? Porque o corpo vai entrar em equilíbrio, não é? E nós temos também os Meriactives, né? Outros que é o estômago, o vaso-pâncreas, o rim, o vaso-governador, o epífise, etc., que você pode compor ali sintomaticamente e energeticamente melhorando o fluxo daquele meridiano e o órgão correspondente, o intestino grosso, o intestino delgado, não é? Então, veja bem, temos que mudar o mindset, não é? Nós temos que pensar de forma energética, não é? Nós temos que pensar que o ser humano está evoluindo, que tudo está mudando, o universo está mudando, dia 25 vai ter aí um alinhamento planetário, né? Vai sacudir um pouquinho essas vibrações cósmicas aí. Então, se o ser humano está mudando, ele está tornando-se mais fino, não é? Indo para uma dimensão mais sutil, o ideal é você utilizar produtos que tenham essa capacidade mais sutil, não é?
Então, veja bem, mudando o mindset, que é a maneira como você foi educado para pensar. Pense de forma bioenergética. Pense que o meridiano carrega energia, luz, biofótons, não é? Já está demonstrado isso cientificamente. Pense que a vibração energética dos produtos infocêuticos vão ajudar a melhorar o nível vibratório do organismo também. E você melhorando, você está menos suscetível às noxas do meio ambiente, de uma forma geral, inclusive do bombardeamento frequencial do estresse eletromagnético. Então, veja bem, aquela cura natural que se pregava no passado, hoje é muito difícil. Por quê? Pelo nível toxínico que as pessoas apresentam, não é? Então, essa cura natural, ela vai ajudar de forma correta, mas vai levar muito mais tempo, não é? Então, o que nós queremos é encurtar esse tempo e ter mecanismos e possibilidades de ajudar a você melhorar o seu nível de saúde. É isso. Quanto mais pessoas se conscientizarem, mudando o mindset, pensando de forma biofísica, pensando de forma bioenergética e olhando a complexidade do mundo atual e sabendo que existem alternativas, melhor. Então, você vai melhorar a sua saúde e vai começar a compreender como o seu corpo funciona bioenergeticamente, biofisicamente, né? E vai sentir, vamos dizer assim, de uma forma total, um equilíbrio psico-neuroendócrino-imunológico. Né? As pessoas buscam coisas muito lá fora. O que nós fazemos é estimular o de dentro para que o organismo, através da sua sabedoria, da sua energia vital, possa direcionar os processos. Nós damos ali uma estilingadinha. O corpo tem uma inteligência, né, doutor Francisco? Ele já tem o seu funcionamento nato, o seu código divino, né, a engenharia divina por trás disso tudo. Gente, o corpo só não se autocura porque ele não tem nutrientes, ele não tem energia, tem algo atrapalhando o funcionamento dele. Então, quando a gente desintoxica, você libera os caminhos energéticos do corpo, né? Ativando os meridianos, né? O produto Meriactive é uma forma da gente fazer isso. Você dá condições para o corpo ir naturalmente se autocurando. Porque é natural para ele fazer esse processo. Então você está desimpedindo ele, né? Dando energia, dando combustível para isso poder acontecer. E assim, a gente é interessante o doutor Francisco falar que a gente tem que mudar a forma de pensar. Porque desde que a gente nasceu, a gente vem sendo trabalhado. Eu estou com dor de cabeça. Toma um remedinho para dor de cabeça. Eu estou com febre, toma um remedinho para febre. Então, a gente acostumou a pensar no processo da medicação como um processo de cura. E nós esquecemos, nós não somos direcionados a raciocinar que o corpo ele faz o processo de cura naturalmente. Se ele não está se curando, é que a gente está atrapalhando de alguma forma, está sendo atrapalhado de alguma forma. E eu vejo nos produtos Meriactive esse processo de você poder estar dando energia suficiente para aqueles órgãos, para aquelas células poderem fazer, aí ó, o do fígado aí, para fazer esse processo natural de transformação, de indo para a homeostase natural do organismo, o funcionamento natural. Então, ó, eu convido você está passando por algum processo, porque é muito interessante, a gente gosta muito de querer especificamente o que eu faço, o que eu uso, quantas gotas, quanto aquilo tal. É claro que tem um direcionamento para nos ajudar a estar tendo as escolhas corretas. Mas olha, se você pensar simples, desintoxicar, puxa vida, se você limpou lá a sujeira da tua casa, já não vem mais barata, diminui formiga, né? Você começa a se sentir melhor. Então, gente, desintoxicou? Maravilha.
Se tem algum problema no fígado, desintoxica e mais o produto do fígado. Tem algum tipo de má digestão? Pô, pode usar o estômago, pode usar o intestino e tal. Quando você já utiliza o básico e aí sim ainda precisa de ajuste, quando entra, né, as pessoas que entendem um pouco mais dos produtos para fazer uma indicação e tal, mas dá para a gente pensar no básico. E o básico já pode fazer uma transformação muito interessante no funcionamento do seu corpo, na forma de você se sentir, né? Então é interessante, o objetivo do que a gente vem fazendo aqui toda semana para você é te ajudar a reativar o funcionamento do seu corpo a nível energético. É isso. Veja bem, Davi, você falou muito sabiamente tudo isso, né? Tem a pessoa que está lá, você faz consulta online, nós dois fazemos consulta online, né? Cada um de um jeito, cada um longe. Ele está na capital federal, eu estou aqui no interior de São Paulo. Mas é quase interior, não é mais interior, não, doutor Francisco. Interior de São Paulo, né? Quer dizer, veja bem, pessoal, soluções simples para problemas complexos. Hoje, você tem na medicina dita integrativa uma complexidade doentia. Desculpe falar. É isso, é aquilo, é terapia disso, terapia daquilo. Não mudou o mindset, pensa ainda alopaticamente. Utiliza recursos talvez menos lesivos, mas o mindset é o mesmo. Olha, eu vou comer negócio de banana e tal, não sei o quê. Peraí, tudo bem, né? Só alimentação, só isso, só aquilo. O que nós temos que mudar é aumentar o nível de consciência. Não é? E aumentando esse nível de consciência, você tem soluções simples para problemas complexos. Eu, por exemplo, sou biofísico, trabalho com equipamentos biofísicos, etc. E as pessoas vêm aqui, tem inclusive metodologia, o Davi também tem, de acessar campos morfogenéticos, etc. Não é? Mas são para os nossos pacientes. Para as pessoas em geral, elas querem soluções simples, não é? Às vezes um terapeuta fica mais confuso fazendo uma pós-graduação em vários níveis e depois ele não sabe fazer uma hierarquia dos procedimentos. Então pense, mude o seu mindset, não é? Não é mudando a terapia e pensando de forma reducionista que você vai conseguir a cura. Você vai aliviar por um tempo, mas os sintomas vão retornar. Isso a gente já sabe. Se a cura não for profunda, ele retorna. Como nós utilizamos o conhecimento da biofísica, da bioenergética, da medicina oriental, unindo também os conceitos da acupuntura, que são técnicas milenares, e também a maneira como atuar, melhorando, emitindo biofótons, que é a maneira mais moderna, né, de você estimular a liberação, né, de vários processos do seu organismo, a desintoxicação, o equilíbrio bioenergético. Nós queremos então atingir o maior número de pessoas com uma coisa mais simples, acessível, não é? E depois você pode, obviamente, usar com o seu médico, seu terapeuta, uma série de outros recursos terapêuticos aos quais você, no seu mindset, vai ter um pensamento holístico, não é? Então, não divida mais, não vamos dizer, destrinche a integridade. Então, a unificação, pensar no uno, não é? Na integração, é a melhor maneira de você se curar, não é? Exato. Isso já o Hipócrates dizia, né? Isso está nos livros de acupuntura, está lá na ciência hipocrática, né? Das medicinas tradicionais. Por que na medicina tradicional vê o indivíduo como um todo? Agora, depende de você mudar o seu mindset e caminhar para essa nova visão desse novo mundo, né? O mundo energético, biofísico, onde a física quântica ajuda a compreender os processos, mas aonde a biofísica aplicada traz soluções inovadoras. É isso que eu falo. Tá? E é muito interessante, assim, eu vejo várias pessoas que estão aqui
sistematicamente nos seguindo, semanalmente e tal. Então, gradativamente, essa forma de pensar no todo, na biofísica, na raiz do funcionamento do corpo, isso vai sendo contaminado, né? E não tem jeito, gente. A verdade, ela contagia. Pode demorar um pouquinho, mas ela contagia. Isso está crescendo. Cada dia que passa, mais pessoas estão se despertando para essa questão relacionada ao corpo humano. Por quê? Porque acaba tendo contato com muitas pessoas que tomam um catatal de medicamentos, mas não sai daquele ciclo da doença. Ele não consegue sentir saúde. E quando a gente dá a oportunidade de ver o corpo como uma orquestra, né, indivisível, e você vai melhorando esse processo energético do corpo, do organismo, e as pessoas vão começando a se sentir melhor quando você faz isso, ela vai falando para outro, que vai falando, tal, e a cada dia que passa, mais pessoas estão cientes desse processo. Por isso que eu convido você, utilize os produtos Meriactive, passe para os seus pacientes, deixam eles darem o feedback do que eles melhoraram, de como eles melhoraram, o depoimento deles. É importante até para você sedimentar o seu entendimento relacionado a essa questão. O mundo invisível a gente não consegue tocar, a gente não consegue enxergar, certo? Mas ele está lá acontecendo. Então, a gente precisa de um tempo para poder, vamos dizer assim, acreditar, né? Se jogar para essas questões e esse entendimento, mas ele é extremamente libertador quando você começa a fazê-lo. Então, veja bem, toda vez que você tem um ato terapêutico, né, nós já sabemos isso, há um espelhamento quântico entre o médico, o terapeuta e o paciente. Esse espelhamento quântico, né, que nós chamamos de relação intrínseca entre o curador e o curado, faz com que o próprio vamos dizer assim, o próprio terapeuta médico também se cure. Então, veja bem, à medida que a gente vai propondo cura para as pessoas, a gente vai melhorando a nossa saúde também. É recíproco. Nós chamamos isso fenômenos de reciprocidade. Não é? Então, se você não entende que esses fenômenos de reciprocidade estão acontecendo o tempo todo, não é? Você não consegue compreender que nós trabalhamos, então, com a medicina da liberdade. A medicina da liberdade é aquela que traz para você o conhecimento, não só do corpo como da saúde, traz uma mudança de consciência e traz fundamentalmente essa mudança do mindset para o mundo que está chegando. Temos um mundo energético à nossa frente. Não é? Então, o ser humano ele vai mudar, ele vai pouco a pouco se conscientizar e vai ter os olhos mais abertos para a parte energética, para a parte, vamos dizer assim, suprassensível. Então, é isso que nós queremos. Através da cura, da desintoxicação, do uso dos produtos que geram luz no seu organismo, trazer mais luz para a sua vida. Não é? Obviamente, não precisa procurar um ser humano, né, com uma lanterna, como aquele grego fazia. Né? Você vai achar a luz, né? Você vai ter melhores decisões, você vai ter um pouco mais de sossego na sua alma, no seu espírito, e vai poder caminhar junto conosco para essa nova visão da biofísica aplicada à saúde, dos biofótons, da desintoxicação suave, de uma forma simples para problemas complexos. Exatamente. E aí, vocês? Alguém está com alguma dúvida específica? Vamos aí aproveitar esses últimos minutos da nossa live dessa quinta-feira, dessa semana, tirar suas dúvidas, aproveitar aí o Dr. Francisco para a gente estar clareando as ideias com vocês. Mas vem cá, de novo, procurem verificar os produtos Meriactive, procura usar na sua casa para vocês começarem a despertar para essa nova visão do corpo, do funcionamento do corpo humano. Você ativar o funcionamento do corpo, não pensar apenas em sintoma, né? É muito, como o Dr. Francisco diz, é muito reducionista isso, né? Vou melhorar o sintoma. Não, gente, vamos ativar o funcionamento do corpo, né? Isso aí eu vou repetir para vocês,
esse entendimento é libertador, tá? Então é isso que eu quero convidar todos vocês. Sempre lembrem, toda semana nós estamos aqui conversando com vocês sobre biofísica. É claro que nessa conversa de biofísica nós estamos estimulando vocês a utilizar esses produtos, porque a gente já sabe que esses produtos ativam os meridianos, que é o funcionamento da nossa biofísica, tá certo? É interessante vocês entenderem isso, né? Por isso que estamos batendo na tecla. É uma forma de vocês terem a ativação da biofísica através de produtos que vocês podem utilizar de uma forma simples aí na casa de vocês, né? Como o Dr. Francisco falou, barato, acessível, sem tóxicos, sem álcool, dá para utilizar porque criança, se acontecer algum acidente, alguém tomar o vidrinho por completo, não vai ter nenhum tipo de problema. Não tem risco, né? Não tem risco, né? Só que a picada pode desencadear a epilepsia. Veja bem, no caso da epilepsia, é uma intoxicação de toxinas no neurodermal. Então, usando o Detox 2, né, você vai ajudar, mais o vasogovernador, que age na parte neurodermal, vai ajudar. Né? Obviamente, também tem um acompanhamento com um colega neurologista, né, se você tem epilepsia é uma coisa séria. Né? Entendeu? Quer dizer, nós já temos conhecimento, tratamento de vários pacientes que melhoraram, né? Com várias tecnologias, inclusive com os Mediactives, né? Para melhorar o seu nível neurodermal, né? A epífise, nós falamos na live anterior, temos o drenar, que nós vamos falar na próxima live, como drenar o organismo, ajudar, né? Dar aquela forcinha, né? Entende? Então, pensando de forma energética, bioenergética, trazendo esses conhecimentos, né? Você vai mudando a sua maneira de ver o mundo. Então, você vai começar a ver o mundo, como o Davi falou, muito mais amplo, muito mais alegre, muito mais colorido, que é o mundo energético. Que é esse mundo que nós estamos caminhando, pessoal. Nós estamos deixando o primitivismo, né? Que é aquelas coisas primitivas, e estamos dando um passo, né? Ao que nós chamamos a parte bioenergética, sensorial, suprassensível do mundo atual. Agora, existem pessoas que vão ficar para trás, que vão sempre pensar no materialismo, né? Que vão sempre estar com o mindset preocupadas, né? Intrinsecamente, de uma forma hipocondríaca, somente ao sintoma. O sintoma é uma maneira de chamar a atenção. Chamar a sua atenção. Alguma coisa está acontecendo. Não é? Mas não é só o sintoma que você tem que ver. Você tem que ver o complexo que está por trás. Aquilo que está por trás, o que causou, que é a dinâmica sintomática. Aí sim, você vai começar a compreender o seu próprio corpo. E compreendendo o seu próprio corpo, fica mais fácil de você atuar no mundo. Fica mais fácil de você se relacionar. Fica mais fácil de você perdoar, não é? Parar de fazer picuinha, pegar no pé, entendeu? E nós não queremos, nem eu, nem o Davi, seremos protagonistas. E nós somos coadjuvantes, auxiliares na compreensão da saúde. Aí está a diferença. Sem protagonismo, mas como colaboradores, coadjuvantes de uma visão ampliada de como ficar mais saudável. Essa é a minha mensagem. Exatamente. Gente, quero agradecer a todos vocês, né, essa companhia agradável. É uma oportunidade que a gente tem de dividir conhecimento, de responder as perguntas de vocês, né, de aprender também. E quero agradecer ao Dr. Francisco com a disponibilidade dele, toda semana estar aqui conosco, né, dando essa oportunidade de aprendizado para todos nós, tá? Produtos Mediactive, ele que desenvolveu com toda a experiência, estudo, é uma oportunidade que nós temos de ter isso aqui para nos auxiliar a nossa família, auxiliar nossos pacientes. Divulguem esses produtos. Quem quiser, você profissional da saúde, que queira trabalhar com esses produtos, entre aí no site www.meriactive.com.br, fale com as pessoas responsáveis, leve esses produtos para sua casa e para os seus pacientes. Eu tenho certeza absoluta que vai colaborar bastante com o seu modo terapêutico, né? A forma de você operar nas pessoas.
Tá ok? Então, quero agradecer a todos vocês. Convidem outras pessoas a estarem participando conosco desse momento biofísica. Toda semana nós vamos estar aqui. Eu, Dr. Francisco, ocasionalmente temos alguns outros convidados que participam também, tá certo? Quero agradecer muito aí a presença de vocês e a do Dr. Francisco também. Queria agradecer o Davi com essa simpatia que ele tem, que é uma pessoa muito simpática, nosso querido amigo. A vocês que nos seguem nas nossas lives, né? Estamos aí, cada vez colocando mais informação, jogando esse jogo da compreensão profunda dos processos energéticos, né? Fique conosco nessas lives, divulgue, e a gente vai passo a passo engrandecendo aí a nossa comunidade biofísica, né? Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Gente. Grande abraço. Boa noite aí, doutor Francisco. Até mais.